Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos fazer a correção do módulo 3, capítulo 6, tá? A primeira página, pessoal, é a página 356. A número 1 diz o seguinte: além de critérios geográficos, qual fato histórico verificado no continente europeu é utilizado como base para a regionalização apresentada neste capítulo, entre Europa Ocidental e Oriental? Bom, pessoal, o fato histórico é a Guerra Fria, né, que foi aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, onde o continente europeu ele foi dividido, né, por aquele termo, a cortina de ferro, em bloco socialista, né, que era a Europa Oriental, e bloco capitalista, que era a Europa Ocidental. Tá? Então, aqui, ó, a Guerra Fria, né, que dividiu o continente europeu entre o bloco capitalista, Europa Ocidental, e o bloco socialista, Europa Oriental, respectivamente, sob o espectro de influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Número 2. Sobre o relevo e a hidrografia do continente europeu, assinale a afirmação incorreta. Então, a incorreta é essa daqui, ó. Grande parte dos rios que nascem nos Alpes e nos Cárpatos deságua no mar Mediterrâneo. Então, essa daqui é a incorreta. E agora, reescreva a frase incorreta corrigindo-a. Grande parte dos rios que nascem nos Alpes e nos Cárpatos deságua no Mar do Norte e no Mar Báltico. Número 3. Por qual motivo o clima na porção norte das áreas próximas ao Oceano Atlântico e ao Mar do Norte, na Europa Ocidental, é mais ameno do que deveria ser por sua latitude? Pessoal, o que acontece? Devido, né, à corrente marítima aí, quente do Golfo, é que esse clima ele é mais ameno, tá? Do que ele deveria ser de fato, porque pela latitude a temperatura, né, deveria ser bem mais baixa, certo? Então, olha só, essa porção do continente, em especial as ilhas do Reino Unido, é influenciada pelo fator climático da maritimidade e pela ação da corrente do Golfo, né, que é uma corrente quente. Número 4. Em função do formato da Terra e de seu movimento de translação, durante o verão, o Sol aparece visível durante a maior parte do dia, com pouca ou até mesmo nenhuma interrupção de luminosidade ao longo de 24 horas. No inverno, ocorre o inverso, e a ausência de luminosidade ao longo de vários dias durante as 24 horas. Nos períodos de transição, na primavera e no outono, a luminosidade vai respectivamente aumentando e diminuindo ao longo dos dias. O texto acima descreve uma situação comum a qual porção da Europa? Assinale a alternativa correta. Então, pessoal, na porção do extremo norte do continente, em áreas próximas ao Círculo Polar Ártico, tá? Número 5. Observe as fotografias que mostram a cidade de Berlim, na Alemanha, uma durante o verão e outra durante o inverno. Letra A. Qual é o tipo climático verificado na área em questão? É o clima temperado, né? Aquele clima que tem as 4 estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono e inverno, certo? Letra B. Que fator climático relacionado à distância dos oceanos influencia esse tipo climático? Então, no caso, né, esse tipo climático temperado continental devido à influência da continentalidade, tá? Letra C. Qual aspecto do clima da área em questão é evidenciado? Pessoal, aí é evidenciado, né, a questão da amplitude térmica, né, que é essa variação da temperatura. Então, a amplitude térmica entre o verão, que é quente, e o inverno, que é frio, né, com precipitação aí de neve. Agora, pessoal, vamos fazer a correção da página 366. A questão número 1 da página 366. Em relação à distribuição da população na Europa Ocidental, complete corretamente as frases com as palavras do quadro abaixo.
Letra A. O clima rigoroso é um dos motivos de a porção do extremo norte da região próxima ao Círculo Polar Ártico apresentar baixa densidade populacional. Letra B. De modo geral, a maior densidade populacional pode ser verificada em áreas da porção central da região. Número 2. Qual é a postura dos governos europeus em relação aos imigrantes que tentam entrar no continente ilegalmente? Em sua maioria, os governos tentam interceptar os imigrantes, impedir sua entrada e deportá-los aos países de origem. Bom, a número 3, com certeza vocês já fizeram a leitura do texto. A leitura do texto. E vamos responder à questão. Sobre a relação entre xenofobia e migração, é correto afirmar que a xenofobia, letra D, a xenofobia não é exclusividade da Europa, embora seja nesse continente onde ela apareça de forma mais evidente. A xenofobia está ligada diretamente às crises econômicas e aos conflitos étnicos e políticos existentes em várias partes do mundo, a exemplo de alguns países da África e do Oriente Médio. Certo, pessoal? Então, a resposta correta é a letra D. Número 4. Observe a fotografia e, em seguida, faça uma pesquisa para responder às questões. Então, aqui está falando, né? Tem uma faixa de um protesto falando que o Mohamed não é bem-vindo, né? Um protesto aí xenofóbico na Holanda em 2016. Essa questão vocês teriam que pesquisar para responder, mas vamos lá. A qual grupo de imigrantes se dirige o protesto realizado na Holanda? Os imigrantes muçulmanos, tá? Então, esse protesto, né, xenofóbico aí na Holanda, ele é direcionado para os imigrantes muçulmanos. Letra B. Por qual motivo uma parte significativa dos sentimentos xenófobos tem se dirigido a esse grupo? Então, existem vários motivos, né, pessoal, que levam essas pessoas a cometerem a xenofobia, né, esse preconceito, essa aversão aí aos estrangeiros. E nesse caso a gente está falando dos imigrantes muçulmanos. Então, aqui, né, eles têm associado a religião, né, Islã, né, o islamismo, com o terrorismo, que a gente já conversou que isso não existe, né? O islamismo, né, os muçulmanos, eles pregam a paz, tá? Um pequeno grupo, né, extremista que usa, né, a violência aí para cometer o pavor, o temor, né, das pessoas, tá? Então, o islamismo, ele não é associado ao terrorismo, só que as pessoas, né, que cometem a xenofobia, elas associam isso. Certo? Então, olha só, por causa do risco elevado de atentados terroristas, levando parte da população que mostra sentimento xenófobo a dirigir-se aos protestos aos imigrantes muçulmanos, ainda que a grande maioria desses imigrantes condene o terrorismo. Então, como eu já falei para vocês, né, a religião islã, né, os muçulmanos é quem segue, né, a religião aí do islamismo. Eles pregam a paz, tá, pessoal? Então, esses imigrantes, eles condenam, né? A grande maioria deles condenam, de fato, o terrorismo. Letra C. Cite um ou mais fatores que têm resultado em um aumento das demonstrações de xenofobia na Europa Ocidental. Pessoal, tem alguns motivos, né? Crises econômicas, políticos de extrema direita, além também, né, do temor aí dos atentados terroristas. Então, tudo isso faz com que essas pessoas demonstrem, né, esses sentimentos de xenofobia, tá? Que é essa aversão aí aos estrangeiros. Então, crise econômica e a ação de políticos de extrema direita acirram os ânimos da população propensa ao xenofobismo, além do já citado temor em relação aos atentados terroristas, tá? Então, por isso que os muçulmanos, eles sofrem muito preconceito, né, nessa parte aí da Europa Ocidental.
Pessoal, agora vamos fazer a correção da página 374. Página 374, questão número 1. Sobre o espaço industrial europeu atual, assinale a alternativa incorreta, depois reescreva a frase corrigindo-a. Então, vamos lá. Essa daqui. A Europa Ocidental destaca-se pela baixa eficiência da rede de transporte. Muito pelo contrário, né, pessoal? A Europa, ela se destaca pela alta eficiência da rede de transportes. A rede de transportes, ela é muito eficiente, tá? Então, essa questão aqui. A Europa Ocidental destaca-se pela baixa eficiência da rede de transporte, o que configura um obstáculo ao desenvolvimento da indústria dos países da região. Então, os países, eles são altamente industrializados, porque essa parte, né, do desenvolvimento aí da indústria, ela é muito forte nessa parte da Europa Ocidental. E né, dos motivos disso, desse desenvolvimento, é a eficiência na rede de transporte, tá? Então, assim, essa questão aqui é a questão que está incorreta. Agora vamos reescrever a frase, né? A Europa Ocidental destaca-se pela alta eficiência das redes de transporte, o que configura um incentivo ao desenvolvimento da indústria nos países da região. Então, esses países, né, da Europa Ocidental, eles têm uma rede de transporte muito eficiente e também eles são países, né, com indústrias muito desenvolvidas. Número 2. Observe a fotografia e, com base nela, indique qual é o nível tecnológico da indústria nos países da Europa Ocidental e quais são as causas e consequências desse aspecto do espaço industrial para a economia da região. Então, pessoal, aqui, ó, a gente pode observar que são produtos, né, de alta tecnologia, são produtos de alto valor agregado, tá? Então, os países da região, eles apresentam parques industriais marcados pela presença de polos de alta tecnologia, resultado de um amplo acúmulo de capital e investimento em desenvolvimento tecnológico. Consequentemente, os produtos exportados são de alto valor agregado e qualidade, fatores importantes ao desenvolvimento da economia da região. Então, esses países da Europa Ocidental, eles, né, exportam produtos de alto valor agregado, com um desenvolvimento tecnológico muito bom, certo? Número 3. Sobre a matriz energética europeia, assinale a alternativa correta. Aqui, ó. A Europa Ocidental, de modo geral, se destaca pela importância das usinas nucleares e eólicas em sua matriz energética, assim como pela dependência de importações de gás natural e petróleo. Eles importam, né, esse gás natural e esse petróleo da Rússia, dos países do Oriente Médio, certo? Então, assim, a Europa, né, ela se destaca, né, pela importância das usinas nucleares e eólicas e também por causa da dependência, né, de importações aí de gás natural e petróleo, principalmente da Rússia e dos países do Oriente Médio. Número 4, pessoal. Aqui tá falando para vocês fazerem a leitura, né? Espero que vocês tenham feito a leitura. Tá falando da Margaret Thatcher e também da Angela Merkel, né? Que são duas mulheres que são políticas. A Angela Merkel da Alemanha e a Margaret Thatcher foi a primeira-ministra, né, britânica. Então, assim, tá falando sobre a participação das mulheres na política, né? Nessa parte aí da Europa Ocidental. Tá perguntando letra A. Qual é o assunto comum às duas notícias? Então, a participação de líderes políticos do sexo feminino na Europa Ocidental e sua importância para os países mencionados, né? Que elas foram políticas muito importantes, né? A Angela Merkel até hoje, né? Ela comanda aí a Alemanha. Letra B. Realize uma pesquisa na internet sobre a participação de mulheres na política. Então, essa questão era uma questão pessoal, tá bom? Pessoal, agora vamos fazer a correção da página 378. Número 1 aí da página 378. Sobre a União Europeia, responda as questões. Letra A. Qual era o objetivo inicial da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço?
Bom, pessoal, essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi o embrião da União Europeia, né? Foi os países, né? Foram países que se uniram para conseguir explorar, né? E também defender esses interesses econômicos dos países membros. Então, era os Países Baixos, né? Que é a Holanda, é, Bélgica, Luxemburgo, França, Alemanha, esses países se uniram e formaram essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, olha só, qual que era o objetivo, né? Gerir a exploração de recursos minerais, sobretudo o carvão, né, o carvão mineral, e defender os interesses econômicos dos países membros, tá? Letra B. Descreva com suas palavras quais são as principais características da União Europeia e seus principais objetivos. Então, defender os interesses econômicos dos países membros e, por meio de um mercado comum e da abolição de barreiras alfandegárias, o estímulo do comércio interno entre esses países. Letra C. É correto afirmar que, apesar de integrados à União Europeia, os países do bloco apresentam contrastes socioeconômicos? Justifique. Sim, pessoal, tem contrastes socioeconômicos entre os países membros, né? Por exemplo, tem países que têm uma industrialização melhor, como a Alemanha, França. Tem países que a base da economia é mais agrária, como a Grécia, Portugal, tá? Tem países também que eram ex-socialistas, que passaram, né, por momentos de crise. Então, sim, existem esses contrastes socioeconômicos dentro do bloco da União Europeia. Tá? Então, olha só, sim, há um contraste evidente entre os países, as grandes potências, né, industrializadas do continente e que sim, há um contraste evidente entre as grandes potências industrializadas do continente e que representam as maiores economias do bloco, como a Alemanha e a França. E países como Grécia e Portugal, com economias modestas e que apresentam menor nível de industrialização. Então tem, né, esse contraste aí socioeconômico entre esses países. Número 2. Ainda sobre a União Europeia e a relação entre seus países, assinale a alternativa incorreta e depois reescreva a frase corrigindo-a. Então, a frase que está incorreta é essa daqui. O trânsito de pessoas e mercadorias entre os países do bloco é dificultado pelo controle excessivo de fronteiras. Muito pelo contrário, né, pessoal? O trânsito de pessoas e mercadorias é livre entre os países aí do bloco, tá? Então, o trânsito de pessoas e mercadorias é livre entre os países do bloco. Número 3. Com suas palavras, explique o que representa o Brexit e suas consequências para a União Europeia. Então, o Brexit é a saída, né, do Reino Unido da União Europeia. Então, olha só, a saída do Reino Unido da União Europeia, aprovada por margem estreita após o referendo realizado no país. Esse fato colocou em xeque o futuro do bloco, já que o Reino Unido era, depois da Alemanha, a principal potência econômica do bloco. Então, a saída do Reino Unido, pessoal, pode abrir, né, as portas para que outros países também saiam do bloco, tá? Então, é um futuro incerto. Ok? Então, houve um referendo, né, no Reino Unido e a maior parte da população votou para que o Reino Unido saísse da União Europeia. Bom, pessoal, essa aqui é a página 379, que é aquela atividade de resumo do capítulo, né? E aqui está falando o seguinte. A Europa possui uma regionalização que a divide em Europa Ocidental e Oriental. O clima predominante na Europa Ocidental é o temperado, comum em áreas que já foram cobertas por grandes florestas, porém, hoje já quase totalmente desmatadas. Em função da disparidade socioeconômica, milhares de pessoas de diversas partes do mundo migram para a Europa Ocidental. Muitos imigrantes ilegais são interceptados e deportados, ou seja, enviados de volta ao seu país de origem. Alguns que conseguem ingressar em países europeus muitas vezes sofrem com a xenofobia, né, que é aquela aversão aí a estrangeiros. A maioria dos países da Europa Ocidental tem uma política agrícola comum, PAC,
para garantir o abastecimento de mercados internos. A população da Europa Ocidental é altamente urbanizada, fato causado pela industrialização que provocou o êxodo do campo para a cidade. As grandes potências industriais da Europa Ocidental foram pioneiras no processo de industrialização, como o Reino Unido, França e Alemanha. A União Europeia é um bloco econômico que mostra um dos maiores níveis de integração do mundo e que engloba a maioria dos países do continente. A saída do Reino Unido da União Europeia, chamada de Brexit, colocou em xeque o futuro econômico do bloco. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Façam a correção, certo? E qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau!